Bom dia, saudações tricolores, mais um vídeo da Central Fluminense. Esse vídeo aqui, Capuano, importante porque Fluminense foi comparado a Manchester City, Real Madrid, Inter de Milão. Que é isso? Vamos falar muito sobre esse vídeo aqui que foi falado por um rival do Fluminense direto aqui do Rio de Janeiro. E mais duas informações, Capuano, além dessa, de ex-tricolores que estão, né, arrumando novos clubes. A gente pode até comentar se tinha uma vaga aqui no Fluminense, né? Acho que vale muito esse debate. Então, você, torcedor que está acompanhando pelo seu celular, pela sua TV, fica aqui até o final. A gente conta com essa audiência para te trazer informações do Fluminense, as últimas notícias aí que tem a ver e são relacionadas ao Fluminense. Capuano, tudo certo, meu amigo? Bom dia, Daniel. Bom dia para a galera que está assistindo. Pois é, são informações importantes. E sobre esses ex-tricolores, né? É importante frisar que, por exemplo, um deles é ex-tricolor agora. Acabou de virar ex-tricolor, acabou de sair do Fluminense. Então é importante a gente ver para onde ele está indo, até porque é um jogador que a gente debateu, né? Será que valia a pena manter no Fluminense ou não? E o outro jogador, né? Cria de Xerém, tá mudando de casa e por um valor bem expressivo, né? Uma venda expressiva aí, então também acho muito importante a gente debater, assim como essa declaração, né, desse rival que encheu a bola do Fluminense. Será que encheu mesmo? Eu vou soltar essa reflexão para vocês aqui nesse vídeo, já fica o spoiler aí. Então é isso, Capão. Só pedir pra galera se inscrever no canal, deixar o like, ativar as notificações. É muito importante você valorizar o trabalho da Central Fluminense. Já somos mais de 21 mil inscritos, queremos os 25 mil, os 30 mil. Então a gente vai avançando com o nosso trabalho de todos os dias aqui, entre vídeos e lives. Hoje também terá live às 8 da noite. Capuano, depois eu faço o merchanzinho do parceiro. Vamos começar com a primeira informação, que eu acho que é surpreendente pelos valores, né? Desse Foi ex-jogador do surpreendente nisso, tá? Fluminense que vai jogar em um rival direto carioca a partir do ano que vem. Revelado pelo Fluminense, Léo Pelé deve reforçar rival carioca. Informação, Capuano, do site do canal da ESPN é que o São Paulo negocia a venda do jogador de 26 anos por 3 milhões de dólares, cerca de 15 milhões e 900 mil reais. O Léo Pelé, que surgiu na base do Fluminense como lateral esquerdo, virou meio que um zagueiro ali pelo lado esquerdo no São Paulo e agora pode até se dizer que ele é um lateral barra zagueiro. Tinha vaga no Fluminense, Capone, e esse valor não é muito alto pro Léo Pelé, não? Daniel, o Léo Pelé virou, sim, de fato, um zagueiro. É o tal do zagueiro canhoto, né? Muita gente fala, tem pouco no Brasil, né? O Léo Pelé virou esse cara agora. Se tem qualidade ou não, aí são outros 500 para a gente começar a debater. Eu não acho o Léo Pelé ruim, não. Eu gosto do Léo Pelé, mas é aquela coisa. Seria vir pro Fluminense? Acho que hoje, cara, todos os nossos zagueiros são melhores que ele. Todos são. Eu não acho ele desprezível, mas no Fluminense hoje a gente tem coisa melhor. E tem vaga na lateral, mais. né? Na lateral, mas depende, né? Porque ele é um lateral que, na base, ele era muito ofensivo. Ele era Léo Pelé por causa da aparência, mas lembra que ele também era chamado de Léo Bolt? Eu lembro dele sendo chamado de Léo Bolt, porque ele era muito rápido e ia muito ao fundo. No profissional, depois que ele virou profissional, acabou. O Léo Pelé virou um lateral extremamente defensivo no profissional. E não sei se ele caberia no Fluminense por conta disso. Hoje eu acho ele muito mais zagueiro do que lateral. Acho que ele pode ser muito mais útil na zaga do que na lateral. Agora, esse valor, Daniel, de 15,9 milhões de reais é assombroso, né? Eu acho assombroso. O Léo Pelé, ao meu ver, não vale nem perto disso. E o Vasco está cogitando pagar. E aí, meu amigo, para mim isso diz duas coisas. Claro, você pode também debater a questão da competência ou não do Vasco, da SAF do Vasco está gastando mal o dinheiro. A galera pode fazer piada, até porque é rival, quer zoar, normal. Agora, se isso significar uma tendência do mercado de inflacionar alguns jogadores, a gente tem que ficar de olhinho bem aberto, porque assim, cara, sinceramente, o Fluminense estava aí pensando em vender o Nino, por exemplo, por valores que nem são tão maiores que isso. O Nino quase foi vendido para o Tigres por 25, 26 milhões de reais. E é muito melhor O Nino que o vale Léo 10 Pelé. milhões a mais que o Léo Pelé só? Ah. Essa que é a parada que me preocupa.
Se o Fluminense forma um lateral aí, vai vender por quanto? Porque se o Léo Pelé está sendo negociado com 26 anos por 15 milhões quase 16 milhões, né? 15,9 milhões de reais. Imagina um lateral formado na base mais jovem. O Léo Pelé está com 26 anos, repito. Doideira, doideira. Cara, rapidinho para a gente complementar esse assunto, eu acho que é importante mesmo o Fluminense observar o mercado, porque a tendência é sim as SAFs do futebol, né? As SAF do futebol, fui redundante, mas as SAF, né? O Capuano aumentarem os valores dos jogadores, igual na época do Fluminense com o Unimed, lembra? Que os jogadores vinham recebendo rios de dinheiro. Eu sempre cito o exemplo do Conca, né? O Conca recebia um valor, veio o Deco, veio o Fred, o Conca jogou aquela barbaridade toda lá, 2009, 2010, passou a receber o salário de Fred Pediu e aquele do Deco. valor injusto, né? O Fluminense pagou. Justo, exatamente. Então, assim, você vê o Vasco pagando 10 milhões no Pedro Raul e deve pagar um bom salário a ele. Agora o Vasco comprando o Léo Pelé por 15 milhões, a gente vê uma movimentação de mercado. Mas aí vamos lá. Cara, o Léo Pelé tá custando mais que o Pedro Raul, cara. Isso pra mim é inconcebível. O Pedro Raul foi o vice-artilheiro do Brasileiro, é centroavante e é mais novo que o Léo Pelé. Pra mim não tem sentido o Léo Pelé custar mais. Mas, enfim, é o mercado, né? É o mercado, são os números que os mercados estão dando aí. O Fluminense não pagou 9 no Cristiano, o Cris Silva vindo da Moldávia. Então, os valores do mercado mudam muito rápido, Capone. Mas tá aí, Léo Pelé deve reforçar o nosso rival aqui, o Vasco, revelação do Fluminense. Capone, a segunda notícia é sobre um jogador que estava aqui e a gente debateu se ele poderia ficar ou não. Paysandu anunciou a contratação de João Pedro, aquele destaque do Sub-23 que o Fluminense não quis comprar por cerca de R$1 milhão, de 24 anos, firmou contrato com o Papão, né? Sou íntimo. Papão Né? da Curuzu. Papão da Curuzu assinou até o final de 2023, declarou que está muito otimista, né? O João Pedro tem passagem pelo Fluminense, Internacional, Atlético Mineiro, Jaraguá de Goiás, Vila Nova de Goiás e Monte Azul. Foi um dos destaques da equipe sub-23 do Fluminense na temporada do Brasileirão de Aspirantes 2022. E aí, Capuano, foi o Paysandu, que é uma equipe que está na terceira divisão. Daniel, o questionamento que eu quero fazer é o seguinte: o Paysandu pagou R$1 milhão para o Vila Nova, pelo João Pedro? Porque o que falaram é que ele não ia ficar no Fluminense porque era R$1 milhão. E beleza, assim, eu consigo entender o Fluminense não fazer esse investimento porque é um clube que está com pouca grana. Embora, né, a gente tenha debatido esse assunto, eu tenha falado, cara, se o cara se destaca no Sub-23, ele se destacou. Você criou uma categoria, o cara se destacou, ele veio contratado para essa categoria, ele se destacou, e ele não fica, ele não ganha oportunidade e não fica, cara, não faz sentido nenhum, então, você ter a categoria. Porque se o cara que se destaca lá não serve, imagina o resto que não se destaca, né? Aí eu já acho preocupante. E aí ele foi parar no Paysandu. Beleza, assim, se o cara tá assinando com um time da Série C, a tendência é a gente olhar e falar, cara, de fato, então, pro Fluminense que tá disputando Libertadores, ele não serviria. Eu até acho que o João Pedro conseguiria, né, depois do destaque que teve no Fluminense, algo melhor no sentido de em divisões melhores, né? Em níveis melhores. Claro, o Paysandu é um clube muito tradicional aqui do Brasil, mas acho que ele conseguiria jogar uma Série B, por exemplo. Né? Mas, enfim, fechou aí com o Papão para jogar a Série C. Enfim, Daniel, eu acho que essa informação, o João Pedro, que foi o destaque do 23 do Fluminense da temporada, estar indo para o Paysandu, eu acho que diz muito mais sobre a categoria do que sobre o jogador. Eu acho que o debate que tem que rolar é muito mais sobre, pô, cara, beleza, então qual é o princípio? Será que essa categoria onde o João Pedro, de 24 anos, se destaca, e depois desse destaque não vale a pena manter ele vai para o Paysandu, será que essa categoria ela oferece a competitividade necessária para desenvolver os atletas do Fluminense? Meu questionamento é nesse sentido, cara. É isso. Então, João Pedro deixou o Fluminense e foi ao Paysandu. Não tem essa informação na notícia, tá, Capuano? Que se o Paysandu comprou alguma coisa ou não. Mas fato é que ele já foi lá anunciado. Daniel, eu especulo, tá? Que talvez ele tenha ido até por empréstimo mais uma vez. Já que ele assinou por um ano só e tal, até o final do ano. Mas assim, enfim, estranho, né, cara? Estranho, assim. Se o cara que se destacou na categoria não serve,
que você vai fazer com essa categoria, Daniel? Verdade. Mas, enfim, Capuano, agora a última notícia e a mais importante do vídeo é sobre a comparação do Fluminense a gigantes europeus, né? Os principais clubes europeus no momento, que foi a declaração do Luiz Castro, técnico do Botafogo, ao Charla Podcast, Capuano, e ele falou coisas muito boas sobre Fernando Diniz, né? Como que o estilo de jogo do Fernando Diniz é muito complexo, tal qual quando ele enfrentava Manchester City, Real Madrid e Inter de Milão. Concorda com ele ou já quer ouvi-lo primeiro? Vamos botar na tela? Vamos ouvir primeiro o Luiz Castro, depois a gente opina? Vamos lá, ó. Tá aí na tela, Luiz Castro. Vamos embora. Mas houve jogos realmente muito difíceis. Contra o Fluminense no Nilton, o Fernando criou-nos muitas dificuldades. Sentimos que demos quase tudo de nós e o adversário dominou-nos sempre. Joga de forma muito diferente das outras equipas, tem uma ideia de jogo muito diferente. Claramente um jogo que tem que ser muito bem preparado. Os jogos contra o Fernando exigem-nos muito visionamento de vídeo, obrigam-nos a ter uma leitura muito grande de cada detalhe, de cada momento do jogo do Fernando. Faz lembrar quando nós tínhamos o jogo, quando defrontávamos um City, um Inter de Milão, um Real Madrid, em que nós somos obrigados ali a desmontar muita coisa porque são equipas de um patamar muito elevado e de grande complexidade, e o Fernando também tem muita complexidade no seu jogo. Há ali muitas variações que ele faz e levar toda a equipa quase dele ao lado direito e para depois explorar o outro lado e com a posse durante grande parte do tempo é difícil batê-lo. Pô, sensacional, né? Muito bom. Acho que tá aí, né, o Capuano, uma visão de alguém que vem da Europa, né, um técnico português, né, muito se fala, né, da qualidade dos técnicos brasileiros, e o Fernando Diniz, ele quase sempre é muito elogiado por todos que acompanham o trabalho dele, seja jogador multivitorioso na Europa, é o caso do Daniel Alves, foi treinado pelos melhores técnicos, né, que a gente já viu no futebol, Guardiola, já foi treinado pelo Filipão, já foi treinado por muita gente boa, e mesmo assim falam muito bem do Fernando Diniz, e agora ver o Luiz Castro, que é um cara renomado, Capuano, passagem vitoriosa, né, no futebol europeu, em outras áreas também, outros mercados, é importante para a torcida do Fluminense, para a gente valorizar, ou não, né, porque você não é muito fã do Diniz. Né? Não, Daniel, vamos lá, cara, qual é a questão? Isso aí, claro, o Fernando Diniz merece os méritos, né? Luiz Castro dizer que ele é um dos treinadores mais difíceis de enfrentar na carreira é um mérito. O Luiz Castro já enfrentou muita gente grande, muito cobra da bola, né? O Luiz Castro já enfrentou muito cobra da bola. Então, assim, é uma opinião que a gente tem que sempre levar em conta, claro, né? E sim, são méritos do Fernando Diniz, é uma coisa que deixa o torcedor do Fluminense orgulhoso e feliz. Cara, mas assim, eu particularmente, eu não sei, Daniel, talvez seja uma questão minha, pessoal, mas eu não enxergo essas coisas positivamente. Sabe por quê? Eu vou te explicar. Peço pra galera, né, ouvir, ter paciência, porque o pessoal já de início fica, pô, lá, o cara tá reclamando. Não tô reclamando. Mas o negócio é o seguinte, o Fluminense ainda não foi campeão de nada, o Fernando Diniz. O Fluminense ainda não ganhou nada. E aí tá essa exaltação, que o Fernando Diniz é isso, que o Fernando Diniz é aquilo, o Fernando Diniz é aquilo outro. E, cara, ainda falta, beleza, é um treinador muito difícil de se enfrentar, é um dos melhores trabalhos do Brasil, etc e tal. Mas, cara, pra mim, assim, quando começa essa exaltação por um cara que ainda não ganhou títulos no Fluminense, eu sinto que, sei lá, estão reduzindo muito o Fluminense. Tipo assim, pô, olha o que ele faz, que absurdo que ele faz com isso aí que é o Fluminense, sabe? Parece que o Fluminense virou o Audax, né? Porque ele treinava o Audax e foi vice-campeão paulista. Olha, foi vice-campeão. E isso me desagrada. Assim, beleza, você tem seus méritos, você tem lá a qualidade. É legal. Pro Fernando Diniz é ótimo. Pro torcedor do Fluminense, pô, você se sente orgulhoso de ser comparado com o Manchester City, com o Inter de Milão. Mas eu, particularmente, sou um pouquinho mais chato. Eu preferia estar sendo comparado com esses caras depois de estar sendo campeão. Fui campeão de tudo e falo, nossa, parece aquele Manchester City do Mourinho, que foi campeão... Desculpa, o Inter de Milão do Mourinho, que foi campeão da Champions. Parece o Real Madrid do Ancelotti, que foi campeão... Eu prefiro assim, eu entendo que a galera fique feliz, fique satisfeita, fique orgulhosa, tá? Mas eu, particularmente, assim, eu olho e falo assim, legal, mas não me anima, sabe? Eu acho que eu ficaria mais feliz sendo campeão.
Concordo com você, Capuano. Eu fico feliz porque eu acho realmente o Fernando Diniz um bom técnico, um técnico com conceitos muito bons para os padrões brasileiros hoje, né? Da média brasileira, para mim, ele só fica atrás do Tite, por mais que o pessoal esteja chateado com o Tite depois da Copa, mas eu ainda acho o Tite o melhor técnico brasileiro. E após o Tite, cara, sinceramente, eu não vejo nenhum técnico brasileiro melhor do que o Fernando Diniz. Em conceitos, né? Em filosofia, em trabalho, em construção. Eu acho que o Fernando Diniz, sim, só tá atrás do Tite, só que ele ainda precisa, né? Fazer alguns ajustes, alguns tipos de. Por exemplo, essa última parte da temporada que o Fluminense estava caindo de rendimento e a mudança que ele fez o time Achei voltar. bom que ele conseguiu Foi ótimo. uma coisa que ele não tinha, né? De ter essa flexibilidade. Exatamente. Então, é essa 2019 faltou evolução. isso, esse A ano ele gente fala teve. muito em jogador que está se desenvolvendo. O Fernando Diniz é a mesma coisa. Ele é um técnico em desenvolvimento, em evolução. Então, ele ainda vai aprender muitas coisas que vai fazer esse amadurecimento florescer e talvez, né? Espero que seja no Fluminense, nos levar a títulos importantes. Tomara que seja em 2023. No dia que isso aconteceu, eu vou ser muito feliz. A galera às vezes fala, nossa, você torce contra. Não torço contra o Fernando Diniz. Eu quero que ele seja campeão. No dia que ele for campeão, eu vou. Você pode ter certeza que talvez você não me encontre aqui no canal, não. Porque se ele for campeão pelo Fluminense, eu vou estar pelas ruas do Rio de Janeiro bêbado comemorando. Talvez não esteja aqui no canal, mas eu quero ser campeão. Até lá, meu amigo, eu sou chato mesmo. Eu reconheço. Então é isso, Capuano. Se inscreva no canal, deixe seu like, ative as notificações. O que vocês acharam dessas 3 notícias? Léo Pelé indo para rival por cerca de 15 milhões de reais, mais de 15 milhões de reais. João Pedro, destaque do Sub-23, fechou com o pai Daniel, e um detalhe importante, né, que eu acabei de me tocar do Léo Pelé, que a gente nem parou para pensar nisso, mas o Fluminense deve ganhar algum cascalho pelo mecanismo de solidariedade, já que ele é formado aqui. O Fluminense deve ganhar. Deve ser quase nada, mas deve ganhar alguma coisa. Mas é melhor ganhar do que perder, né? Com certeza. E teve a informação aí do Luiz Castro falando, né, sobre a complexidade de se enfrentar Fernando Diniz e comparando os times de Fernando Diniz, o time de Fernando Diniz, a grandes clubes europeus como Manchester City, Real Madrid e Inter de Milão, tá certo? Um abraço, saudações tricolores, a qualquer momento a Central Fluminense pode voltar com mais informações. Valeu, galera, tamo junto.